Olá, amigos, bem-vindos a mais um Claramente. No site da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, em 20 de janeiro de 2022, foi publicado um artigo com o seguinte título: Por que as mulheres são mais propensas a desenvolver a doença de Alzheimer? Esse artigo é de autoria do Dr. Andrew Budson, professor de neurologia naquela faculdade. Vamos ver agora alguma coisa sobre isso. Nos Estados Unidos, existem cerca de 6 milhões e 200 mil pessoas com 65 anos ou mais com doença de Alzheimer. Quase 2/3 são mulheres. Isso significa que essa doença é quase 2 vezes mais comum em mulheres em comparação com homens. Mas por quê? Um primeiro ponto que explica isso é que as mulheres tendem a viver mais tempo do que os homens. Então, mais homens morrem mais cedo e, por isso, não têm tempo de desenvolver a doença de Alzheimer. O fator de risco principal para essa doença é a idade. Quanto mais velho você é, maior a chance de desenvolver doença de Alzheimer. Veja esses dados. 4 em cada 1.000 pessoas com idades entre 65 e 74 anos desenvolvem Alzheimer a cada ano. 32 de 1.000 pessoas com idades entre 75 e 84 anos desenvolvem Alzheimer a cada ano. 76 em cada 1.000 pessoas com 85 anos ou mais desenvolvem Alzheimer a cada ano. Então, uma das razões pelas quais existem mais mulheres com doença de Alzheimer do que homens é simplesmente porque existem mais mulheres mais velhas do que homens mais velhos vivendo em nossa sociedade. E quanto mais velho você é, maior a probabilidade de desenvolver essa doença de Alzheimer. Porém, o Dr. Budson, da Faculdade de Medicina de Harvard, ele afirma que essa não é a resposta completa. Ele disse que as suas chances de desenvolver a doença de Alzheimer no final da vida são um pouco maiores se você for uma mulher do que um homem. Um estudo científico seguiu 16.926 pessoas na Suécia e descobriu que, a partir dos 80 anos, as mulheres eram mais propensas a serem diagnosticadas com a doença de Alzheimer do que os homens da mesma idade. Da mesma forma, um outro estudo em Taiwan descobriu que as chances de desenvolver a doença de Alzheimer ao longo dos 7 anos foram maiores em mulheres em comparação com os homens. E uma meta-análise é um estudo de vários estudos, né, examinando o surgimento de doença de Alzheimer na Europa, descobriu que aproximadamente 13 mulheres em 1.000 desenvolveram Alzheimer a cada ano, em comparação com apenas 7 homens. Portanto, diz o Dr. Andrew, neurologista de Harvard, as mulheres que vivem mais do que os homens não podem ser a resposta completa sobre o porquê as mulheres são mais propensas do que os homens a desenvolver doença de Alzheimer. Porque mesmo entre os indivíduos que estão vivendo e da mesma idade, as mulheres são mais propensas a serem diagnosticadas com Alzheimer do que os homens. Uma pista para a resposta a esse quebra-cabeça é que as suas chances de desenvolver a demência de uma causa diferente da doença de Alzheimer não são maiores se você for uma mulher. Por exemplo, o estudo que examinou as taxas de demência na Suécia descobriu que mulheres e homens eram igualmente propensos a desenvolver uma demência não de Alzheimer à medida que envelheceram. Já que as taxas da doença de Alzheimer diferem de acordo com o sexo, enquanto as taxas de demências não de Alzheimer não diferem, isso sugere que deve haver uma interação específica entre a doença de Alzheimer e o gênero. Outra pista para esse quebra-cabeça vem de um trabalho de pesquisadores de Harvard que sugeriram que a substância chamada amiloide, um componente do adoecer de Alzheimer, pode ser depositada para combater infecções no cérebro. Se a sugestão deles estiver correta, podemos pensar na doença de Alzheimer como um subproduto do sistema imunológico do nosso cérebro. A última peça do quebra-cabeça é que as mulheres têm cerca de 2 vezes mais chances de ter uma doença autoimune em comparação com os homens.
O motivo dessa diferença não é totalmente claro, mas se sabe que o sistema imunológico geralmente é mais forte nas mulheres do que nos homens. E muitas doenças autoimunes são mais comuns durante a gravidez. Pode ser que o sistema imunológico mais forte das mulheres tenha sido projetado por Deus para proteger o feto de infecções. Então, as mulheres podem acabar tendo mais placas amiloides do que os homens. Juntando as peças, ao combinar todas essas informações, uma possível explicação sobre o porquê o risco das mulheres de doença de Alzheimer é maior do que o dos homens, além de as mulheres viverem mais, segundo o Dr. Andrew Burton, o neurologista aí da Harvard, é que as placas amiloides que causam a doença de Alzheimer podem fazer parte do sistema imunológico do cérebro para lutar contra infecções. As mulheres têm um sistema imunológico mais forte do que os homens, como eu disse. Como parte do seu sistema imunológico mais forte, elas podem acabar tendo mais placas amiloides do que os homens. Como eles podem ter mais placas amiloides do que os homens, essa teoria pode explicar por que as mulheres acabam tendo o risco maior de desenvolver a doença de Alzheimer. Entretanto, esse neurologista explica que, embora as ideias dele neste artigo sejam lógicas, coerentes e constituam a base de uma boa teoria, elas ainda não provaram estar corretas. Mais pesquisas são necessárias. Então, resumindo, é mais provável que você desenvolva a doença de Alzheimer ao longo da vida se for mulher, porque as mulheres vivem mais tempo, do que os homens e, possivelmente, porque as mulheres têm sistema imunológico mais forte em comparação com os homens. Isso significa que se você é uma mulher, é mais provável que desenvolva a doença de Alzheimer e não há nada que você possa fazer sobre isso, será? De jeito nenhum. Você pode fazer muitas coisas para reduzir o risco de Alzheimer hoje mesmo. Veja o que você pode fazer, começando agora mesmo, hoje, para prevenir. Primeiro, se envolva em exercícios aeróbicos como caminhada rápida, corrida, ciclismo, natação ou aulas de aeróbica, pelo menos 30 minutos por dia, 5 dias por semana. Segundo, prefira uma dieta vegetariana orientada por uma nutricionista que indica o vegetarianismo sem exageros. Coma frutas, vegetais, cereais integrais, legumes, pão integral, preferindo um de jejum bem caprichado, um almoço sem exagero e um jantar leve, pelo menos 2 horas antes de você ir dormir. Evite o álcool, a cafeína e o tabaco, o fumo. Terceiro, durma bem em ambiente ventilado, escuro, silencioso de preferência. Vá dormir mais cedo, quem sabe no máximo 10 horas da noite. Um quarto aspecto que ajuda a prevenir a doença de Alzheimer é participe de atividades sociais com amigos, também em sua comunidade religiosa. Leia bons livros, faça algum curso para a terceira idade, seja na faculdade ou em outros locais. Você pode se interessar por tapeçaria, pintura em cerâmica, bordado, crochê, artesanatos. Quinto, não guarde ressentimentos. Se envolva em ajuda voluntária filantrópica em alguma instituição aí da sua cidade. Cultive gratidão. Tudo isso ajuda a prevenir a doença de Alzheimer. Então, ainda que as mulheres tenham mais frequência de Alzheimer porque vivem mais tempo, você pode prevenir, você pode talvez adiar, se tiver uma genética pesada contra você praticando essas coisas, a vida natural, alimento natural, exercício ao ar livre, ingestão de água, ajudar uma comunidade que precisa da sua ajuda, se oferecendo como trabalho voluntário, cultivando gratidão no seu coração. Todas essas atitudes positivas na vida, elas liberam certos hormônios que Deus colocou em nosso corpo, como endorfina, dinafina, serotonina, que nos ajudam em nossa saúde e vai mantendo você uma pessoa ativa, empurrando esse Alzheimer para frente ou talvez nem ter na sua vida.
tá bom? Pratique isso. Um grande abraço e até breve. Grande abraço, Dr. César. Obrigada por mais esse Claramente. A gente pausa agora para o intervalo, mas na volta, olha só o que você confere. Tem salada Caesar por aqui, com ingredientes maravilhosos, saudáveis, vegetarianos. E vai ter diversão aqui durante a nossa culinária. Estou recebendo aqui o João. Você vai acompanhar depois do intervalo essa culinária e também mais um momento legal no Jogo da Empatia aqui no Vida e Saúde. Sai daí não.